Oi, meu nome é Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais. Eu tô começando aqui a gravar pro YouTube nesse formato, onde eu respondo as caixinhas, as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, a Carol Padilha Psi. E vocês mandam no Disque Terapeuta de Casais, eu abro semanalmente, eu também trago as respostas semanalmente pra vocês, as melhores, tá? Eu recebo muitas perguntas e aí eu entendi que tem algumas mais complexas que eu não consigo responder nos stories, então as melhores nesse sentido, né? Pra gravar, pra falar um tanto mais. E aí vocês me dizem o que vocês acham desse formato, se vocês gostarem eu mantenho, mas a ideia é que a gente possa ter essa conversa mais livre, mais aberta semanalmente. Essa conversa vai ser uma conversa direta, fluida. Se a Tereza entrar, a Tereza, minha filha, ela tem 6 anos. Se a Tereza entrar, é isso também. E é isso, a gente vai conversando, trocando essa ideia. Ideia é que seja um papo mais livre mesmo. Obviamente, deixo aqui o meu disclaimer, né? Que isso aqui não substitui uma terapia de casal. De fato, não é o que eu posso entregar se eu estou atendendo vocês, né? Ou a minha equipe está atendendo vocês num atendimento. Cada caso é um caso. Mas aqui eu estou querendo mais trazer informações e perspectivas, pensamentos sobre relacionamento, sobre comunicação positiva, sobre clínica de casal como um todo, né? Enfim, então tô aqui para responder as perguntas que mandaram lá. Beleza? Vamos começar então. Lembrando que não tem edição nesse vídeo, tá? Então não me julguem, enfim, pelos nossos erros pequenos, enfim. Dito esse disclaimer, vamos lá. A primeira pergunta. Carol, você percebe que casais com 4 anos de relação começam a ter problemas e dúvidas mais significativas? Sim e não. O que eu percebo muito é, quando o casal tá ali por volta dos 2, 3 anos, não sei se exatamente eu diria 4 anos, mas entre 2 e 3 anos a pessoa já começa a ter uma estabilidade maior no relacionamento e começa a fazer planos mais longos. Então tem umas perguntas um tanto mais complexas, questões, né, para pensar e alinhar se vai querer realmente investir, continuar passando, né, a vida com aquela pessoa. Então, ali por volta dos 3 anos, e aí sim, quando chega aos 4 anos, talvez essas perguntas que estão começando a se formular já estejam um tanto mais insustentáveis. Mas é geralmente ali por volta dos 3 anos. Mais pra frente, né, vão surgindo outras questões. A gente tem a famosa crise dos 7 anos. Não sei se vocês já ouviram falar. As pessoas falam muito sobre isso. É de se referindo, né, ao momento onde lá pelos 7 anos de relacionamento você começa a ver que foi grande parte, né, das dúvidas que você tinha, aquelas que já foram possíveis de resolver já foram, as que ainda estão ali é porque são muito importantes e vão surgindo com o passar da relação, né? Então tá, estamos namorando há 7 anos, vamos casar, vamos, né, estamos casados há 7 anos, vamos ter filhos. E aí vocês vão puxando, né? Assim como essa dos 3 anos. Que não é exatamente uma crise, mas é um momento onde as coisas ficam mais em ebulição, né? E é preciso parar e conversar sobre de fato. Então não percebo aos 4 exatamente, não, mas são questões realmente mais significativas nessas datas onde parece que a gente já processou, né, o suficiente, já conversou consigo, e aí é o momento que a gente leva para o outro, a gente começa a chegar em alguns impasses também, né, nessas épocas. Tá. Me traiu por mensagem e disse que não vai abrir mão da amizade com a amiga. Melhor eu me retirar, certo? Não sei nem por que você me mandou essa pergunta. Você já tá ali virada para isso, né? Você já tá, de alguma forma, entendendo qual que é o seu limite. Você entendeu como uma traição. O que você precisa? Você precisa de uma validação, de um empurrãozinho para você ir na direção certa? Porque isso faz parte também, né? De estar em um relacionamento onde você consegue entender e comunicar os seus limites. E entender que tem situações que você não vai se permitir passar. Essa parece uma das situações onde não é sustentável para você permanecer, né? Já que ele não tá. Você entendeu como uma traição, ele, enfim, entendeu ou não, não vem ao caso, mas ele não está disposto a fazer esse compromisso que você precisa, né, por você. Então, você já traz, né, a resposta em si. Agora é você colocar em prática e não se deixar em um lugar onde está sendo de alguma forma desrespeitoso, ameaçador, violento para você, né, às vezes. Então, essa é a minha resposta. Não sei se eu te ajudo também, mas você perguntou, estou respondendo. Mas muitas vezes a gente já sabe a resposta, né? Às vezes a gente já tem na nossa intuição, a gente já tem no nosso autoconhecimento
algo de uma ferramenta, de uma direção, um norte. E às vezes a gente precisa que outra pessoa fale pra gente, você tá no caminho certo. Mas no final das contas, você que vai botar sua cabecinha no travesseiro, né? Você que precisa entender qual é o seu limite. Tá certo? Próxima pergunta. Como começar uma conversa sobre morar junto? Não para agora, mas para se planejar para daqui a 6 meses ou 1 ano. Você pode começar, e aí toda a conversa, gente, sobre um tema importante, onde você não está sabendo como trazer esse tópico, onde você está tendo uma dificuldade, você está preocupada com a resposta da outra pessoa, você pode falar, né, e ter a conversa sobre a conversa. De, olha, eu estou sentindo essa necessidade de conversar sobre esse ponto aqui, mas eu estou com vergonha. Né? A gente faz essa aposta na vulnerabilidade para um relacionamento onde se tem mais intimidade. Então, a pessoa me conhece verdadeiramente, né? Eu compartilho aquilo que está passando internamente comigo também. Então, olha, eu estou um tanto com vergonha de puxar essa conversa, estou preocupada, né? Para onde essa conversa vai? Não quero pesar o clima, não quero, enfim, causar um problema. Mas, para mim, seria interessante a gente conversar sobre isso. A gente não precisa definir nada agora. Mas vamos trocar essa ideia? Por quê? Se você vai compartilhar, você conversa sobre a conversa, você já traz a sua intenção para aquela pessoa. Você, né, para o seu companheiro, para a sua companheira, você já traz ele ali para essa conversa, convidando, né, a pessoa a resolver este problema, que não é um problema, né, mas nesse sentido, para uma aproximação, para ela se sentir também que faz parte dessa decisão, pode trocar essa ideia mais abertamente. E aí sempre como um convite, né, para se abrir essa porta, essa comunicação, e não necessariamente algo que vai pesando o clima, né? Não, estamos conversando sobre esse tema aqui. Não precisa virar uma discussão, não precisa organizar, mas beleza, por que para você é importante falar desse tema agora? Você tem sentido esse desejo? Né? Como é que você pensa? Como que você imagina? Qual que é a sua expectativa para esse momento ou para o futuro da relação de vocês? Não precisa ser uma DR. Não precisa chegar a ser um discutindo a relação e entender. Mas, pelo menos, começar a falar sobre esse tema, sobre o assunto. Próxima pergunta. Todo mundo bem? Lembrando, gente, se vocês não estão inscritos no canal ainda, por favor, façam esse favor. Se vocês não ouviram o meu podcast, né, junto com meu marido, que é o Não Quero Conversar Agora, a gente tem, todo domingo, a gente tem um episódio novo no podcast sobre relacionamento e sobre comunicação positiva. Então, a gente vai trocando ideia. Às vezes são as nossas ideias, às vezes são ideias que a gente está conversando junto. A ideia é que a gente possa estar sempre aqui numa mesa, né, conversando junto sobre relacionamento, sem necessariamente ter uma DR, né? Bom, vamos lá. Próxima. Nos mudamos, dividimos agora o mesmo quarto e a convivência está insuportável. Eu amei essa pergunta. Eu amei essa pergunta porque ela diz muito. Ao longo de mais de 6 anos, gente, atendendo, eu consegui desenvolver uma habilidade. São 2 habilidades, na verdade, das quais eu me orgulho muito. Fazendo parênteses aqui. A primeira é de não espirrar. Eu quase nunca espirro no meio de uma sessão. Então, isso que eu acabei de fazer agora, mudei meu espirro de lugar. Não espirrei, mas veio, eu tô meio alérgica. E a outra habilidade é da pessoa dar um bocejo e isso não me afetar em nada. Não bocejo junto, nem sinto vontade de bocejar. Eu consigo olhar e falar, beleza. Isso me salva em muitos atendimentos. Quando a pessoa boceja, eu tô assim, plena. Enfim, fecha parênteses. Nos mudamos, tá? Dividimos o quarto, tá insuportável. Para início de conversa, o que eu gosto de dizer muito é: não é obrigatório, né? Nem morar junto, nem dividir o mesmo quarto. A gente tem essa coisa, essa ideia de que o normal de um relacionamento é você namorar, você ir morar junto, você dividir o mesmo quarto e você passar o resto da vida junto, casar, ter filho, etc. E muita gente simplesmente não considera a possibilidade de morar na mesma casa e dividir e ter 2 quartos diferentes. Como se isso dissesse menos do desejo de vocês de estar junto, ou como se isso dissesse menos sobre a capacidade de vocês de passar um tempo de qualidade. Não é sobre isso.
muitas vezes é sobre uma dificuldade de lidar com as diferenças entre vocês. E aí que sim, talvez vocês precisem olhar com mais calma o que é isso que ficou insuportável. É a bagunça do outro. Às vezes isso tem a ver com a convivência em si, né? É a bagunça, é o jeito do outro, é a falta de cuidado com o quarto. O que está ficando insuportável? Vocês estão passando muito tempo juntos e não estão com essa individualidade sendo cultivada. Vocês acabam sem espaço individual, né, de vocês. O momento do jogo, o momento de assistir TV sozinho, de fazer coisas sozinho. O ideal aqui é vocês identificarem qual que é esse incômodo de vocês, de fato, né? Ou se é só o seu incômodo com a diferença do outro, o jeito do outro. Ou identificar se faz sentido para vocês morar juntos. Quer dizer, morar juntos e dividir o mesmo quarto, porque talvez seja uma possibilidade de vocês não dividirem esse espaço. Tem gente, por exemplo, eu dividi quarto a minha vida inteira, né? Eu tenho 3 irmãs. Mas tem gente que é filho único e que nunca dividiu quarto. E aí, às vezes, vai dividir o quarto com o marido, com a esposa, e não consegue. Porque tem sempre alguém ali. Tem sempre alguém no seu espaço, nas suas coisas, e acaba que você não consegue, às vezes, né, mediar, colocar um limite, falar, ei, vai fazer suas coisas um pouquinho, sai um pouquinho. E aí fica, enfim, vai virando uma bola de neve. Então, para essa convivência de vocês ser mais tranquila, observem qual que é o espaço, né, de limites entre a individualidade de vocês e qual que é o espaço também que vocês têm o desejo, né, o momento onde vocês têm o desejo de estarem juntos. Porque às vezes a gente não quer estar junto mesmo, né? E às vezes você também não quer, não tá gostando, não se adaptou. Lembrando sempre, né, que a gente tem, qualquer mudança na vida, a gente tem aí 3 meses, mais ou menos, inicialmente, de adaptação. Então, talvez seja só pouco tempo, você não tá tão acostumado ainda. Ui! Não deu nada, não. Às vezes é só, assim, pouco tempo, aí você tem mais 3 meses, né, de 3 a 6 meses para você se acostumar. É normal, depois de uma mudança no formato da relação de vocês, algo estrutural mesmo, mudou de casa, mudou de estado, é normal que tenham conflitos mesmo, tá? Não se desespera, não. Mas espero que vocês consigam conversar sobre o que é isso que está insuportável. E aí achar uma estratégia para vocês resolverem esse problema juntos, né? E não entender que é algo que não dá mesmo para lidar. É normal. A ideia é achar um meio do caminho, né? Onde seja mais possível para você e para o outro de estarem juntos sem ferir a relação de vocês também. Às vezes é uma questão de passar tempo sozinho. Pensem nisso. Fica aqui esse pensamento. Tá. Agora, estou respondendo muito sobre os relacionamentos em si. Mas tem algumas que foram sobre a minha formação. Eu tenho uma formação, gente, de psicólogas também, que estudam comigo e fazem, né, podem ser terapeutas de casais, eu emito certificado. E aí eu recebi algumas perguntas sobre esse assunto também, vou responder aqui. Porque tem a ver com a clínica, enfim, sobre a minha prática, tá bom? E depois eu já volto para falar sobre relacionamento. Tá. Carol, pode participar da formação de terapeuta de casal sem ter acabado a graduação ainda? Poder, pode. Eu não restrinjo o período que você tá, só que você precisa entender que talvez ainda estando na graduação, talvez você não tenha noção ainda do que você quer fazer exatamente com a sua vida profissional, eu digo. Então, por conhecimento, pode, você só não pode atuar, né? Se você vai atuar enquanto psicóloga clínica, mas você pode fazer a formação, estudar e ir estudando e se preparando e entendendo se isso faz sentido para a sua prática, enfim, se é algo que você quer investir. Então, não vejo problema nenhum, pode participar sim, talvez. E aí, né, na formação a gente passa desde a introdução, tudo que você precisa saber do início ao fim, né, do atendimento, antes de você atender, depois de atender. Mas talvez você não faça o melhor proveito, né, já que você não vai poder atuar ainda. Tá certo? Dito isso, seja muito bem-vinda, né, se é o seu desejo de participar da formação. Carol, você fala na formação sobre casos específicos, situações que costumam aparecer mais, etc? Sim, principalmente. A minha formação ela é bem prática.
Então, a gente passa, todos os exemplos que eu dou são exemplos de casais que eu já atendi, ou de casais que eu já li, já estudei sobre nos livros, enfim, e conversando com outros profissionais. Então, tudo que eu trago é uma aplicação bem prática mesmo. Agora, essas situações que costumam mais acontecer, a gente divide e categoriza em conflitos diferentes ou em demandas diferentes, e a gente vai lá na formação de acordo com os módulos, a gente tem os mais frequentes, os mais comuns e também as perguntas mais comuns de manejo, né, da psicóloga que quer ou que vai encontrar essa situação na clínica. Além disso, a gente tem uma parte onde são os casos gravados. Então, são as aulas práticas, onde vocês acompanham o atendimento meu, né? As psicólogas acompanham e vão entendendo, eu vou comentando depois como que foi cada ponto, cada pergunta, por que eu fiz aquela pergunta, qual que foi o meu manejo, o que eu entendi, o que eu aconselharia nesse atendimento, né, ao vivo. E aí vocês acompanham junto comigo, tá certo? São 3 aulas gravadas sobre momentos, enfim, questões diferentes, pessoas diferentes também. A última é sobre a formação neste pequeno bloco. Quanto tempo dura a formação de terapeutas de casais? Você pode fazer no seu ritmo de assistir a parte gravada, mas a gente vai ter os encontros nessa próxima turma, né, a turma 3, a gente vai ter mais encontros do que na última turma. Então, a nossa formação, ela vai durar 2 meses. Você pode assistir as aulas no tempo que você quiser. Quando você acabar, você me sinaliza que eu emito o seu certificado. Mas os encontros ao vivo em si, a gente vai espaçar nos próximos 2 meses. Então, abril e maio, tá bom? Final de abril até o final de maio, início de junho. Vai ser essa a duração. Bom, voltando agora pro tema de casais. Será que meu celular tá sem bateria? Calma aí, gente. Achar tudo certo. Vamos ver. Tá. Carol, sinto que ele me parou... Não. Acho que tá... Fiquei confusa. Sinto que ele parou de me procurar, imagino que seja isso, né? De me procurar tanto pra sexo. Como começar essa conversa sem parecer uma cobrança, briga? Essa é uma boa pergunta, porque sexo é um tema sensível, né? É uma questão que vai mobilizar a maioria dos casais que estão tendo uma questão de uma falta sexual ou de uma mudança de comportamento, de padrão sexual mesmo, afetivo. O mais importante para você começar essa conversa é de você colocar que você não quer que seja uma briga, que você não tem a intenção de trazer essa conversa para um lado negativo, você só está querendo entender. Quando a gente faz essa atitude de curiosidade, fica muito mais fácil para a gente e para o outro de ter uma conversa. Então, ao invés de você chegar e falar, o que está acontecendo? Que você não me procura mais? Quer dizer, essa já é uma pergunta que ela vem com um tom de acusação, né? O que está acontecendo? E aí, você não me procura mais? Por quê? Quer dizer, o meu tom já traz para um lugar de um apontamento, né? Capaz da pessoa se sentir constrangida, se sentir um pouco desconfortável. Então, assim, o que você pode falar é... Olha, tô percebendo que as coisas estão meio diferentes aqui na cama. Você percebeu essa diferença também? Você concorda comigo? Eu tenho pensado sobre isso. Tô ficando meio... Não sei, queria entender um pouco mais, saber se eu tô fazendo alguma coisa que você não tá gostando, ou se de repente aconteceu alguma coisa com você. Você tá percebendo isso? E aí vocês vão abrindo essa conversa nesse tom mais leve, mais descontraído. Não é fazendo graça da situação, né? É uma situação importante. Mas descontraído no sentido de não ter essa tensão da pessoa ter que responder. Porque muitas vezes a pessoa não sabe. Caramba, não tinha percebido isso não, acho que estou muito enrolado com o trabalho, estou muito distraído com essa questão que está rolando com a minha família. Então, realmente, estou me sentindo aqui, estou faltando, né, com você, mas vou prestar mais atenção. Ou então, cara, também já percebi, mas é que eu acho que a gente não está conversando sobre um assunto tal, e eu acho que isso está me afetando. Isso abre espaço para a pessoa refletir junto com você. Mas tem a possibilidade de a pessoa falar, cara, não sei.
Não sei o que está acontecendo, mas vou ficar mais atento, vou procurar entender um pouco mais. E aí eu te falo, a gente conversa sobre. Mas não é nada com você. Agora que você falou, vou prestar atenção. E aí, se você insiste, né? Tudo bem que eu tô me estendendo aqui, você perguntou como que começa, mas tô continuando falando. Se você insiste nessa conversa quando claramente tem um desconforto do outro e você não valida esse desconforto, você não fala, meu amor, tô percebendo que você tá desconfortável, você tá com vergonha, essa conversa te incomoda. Queria muito conversar sobre isso, mas se você preferir, a gente pode conversar depois. Ou então, eu sei que você tá meio sem graça, você quer continuar conversando, você consegue? E aí a gente vai deixando a pessoa mais à vontade para se abrir. Lembrando, gente, que o tema sexo e também o tema de estou faltando, para algumas pessoas é muito gatilho, é muito dolorido. Então não dá pra gente chegar e imaginar que porque pra gente seria algo de boa pra conversar, pra outra pessoa também é. Então sempre muito cuidado, né, para que vocês possam ter essa intimidade sexual, essa relação um pouco mais aberta mesmo, né, nesse sentido de poder conversar, poder falar sobre o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Talvez seja um pouco por esse caminho assim de exploração e não de um julgamento ou de um constrangimento enfim, né, nesse sentido. Tá certo? Vamos passar? Olha, nossa, difícil essa aqui. Que bom que estamos aqui ao vivo, porque não ia caber no story realmente. Até me ajeitei para responder. Minha esposa não bebe e sempre reclama quando eu bebo, querendo que eu pare. Eu não bebo tanto, mas de vez em quando gosto e não queria abrir mão. O que fazer? Primeiro de tudo, conversar com ela sobre por que ela não gosta. Ela não gosta, pra gente entender até onde vai essa questão. Né? Por que você não gosta? Você não gosta porque quando eu bebo, eu não te dou atenção? Você não gosta, vai tirando aí as opções, né? Você não gosta porque quando eu bebo, você fica com ciúme porque eu tô com os meus amigos e eu não tô com você? Você não gosta porque você lembra de um passado na nossa relação, alguma coisa na nossa relação que envolvia a bebida, te engatilha, fica ali, você fica com medo da minha reação, por exemplo, ou de algo que você não gosta, do meu jeito quando eu fico bêbado, pode ser também, né? Você não gosta muito da minha versão bêbado. Ou então, né? Isso tem a ver com a relação de vocês, mas numa atitude de conhecer a pessoa, de entender, tá, você não gosta, porque na sua família já teve alguma situação que você não gostava, o seu pai bebia, a sua mãe abusava do álcool, o que é que você não gosta, né? Tem a ver com a sua história, porque aí, se tiver a ver com a história da pessoa, é mais difícil de ultrapassar de fato, mas é uma coisa que a pessoa precisa entender sozinha, se ela consegue lidar com isso ou não, entendendo que faz parte do seu gosto, daquilo que você gosta de fazer mesmo, ou se é algo que para ela é inegociável e ela tá se encontrando com isso na relação com você. Essa é uma questão que ela vai precisar olhar individualmente primeiro. Mas se for em relação à relação de vocês, acho ótimo, inclusive, que você está respeitando, né, também esse incômodo dela, de alguma forma cedendo, mas sem que você precise abrir mão da sua individualidade. Talvez seja importante você falar exatamente isso, de olha, eu sei que você não gosta, eu quero muito assim, eu não quero te incomodar, não quero, enfim, ser nocivo para você de alguma forma, mas isso aqui seria importante para mim, diz respeito à minha individualidade, é o que eu gosto de fazer sozinho, ou com os meus amigos, ou com a minha família, enfim. É algo que eu gosto de fazer, faz parte do meu lazer. Queria que você tentasse entender, eu posso tentar reduzir. Quer dizer, você oferece ao mesmo tempo que você espera que ela ceda de alguma forma, né? Posso tentar reduzir, enfim, mas nesse ponto que tá, para mim tá suficiente. E aí mexer mais nisso seria abrir mão de algo que eu não quero abrir mão. Para você seria uma possibilidade, né? Não chegar com uma imposição, mas para você seria uma impossibilidade de realmente lidar com esse desconforto, que talvez você, sabe assim, você está desconfortável porque você está esperando ainda, né? Que você tem essa expectativa da minha mudança e eu não quero mudar isso. Mas vamos trabalhar essa aceitação, então, né? Tá? Você considerando que eu não quero parar de beber, eu não vou parar de beber, dá para você aguentar, dá para você
enfim, lidar com essa questão é algo que diz respeito a uma outra ordem, né, de incômodo, e aí que talvez seja realmente algo inegociável, insustentável para você numa relação. Porque talvez, e aí sinto dizer isso, né, mas talvez essa não seja a relação ideal para ela, né, com alguém que bebe, se é tão insustentável assim. Talvez para ela fosse melhor uma relação com alguém que não bebe, assim como ela não bebe, tá bom? Então, assim, às vezes a resposta é óbvia, mas a gente não quer ver também, né? Então, pensem sobre, conversem sobre até que ponto essa questão da bebida. Isso serve para ilícitos também, né? Eu falo torto porque eu já tive essa conversa algumas vezes, assim, tá, eu não vou falar aqui sobre algo que é um crime, por exemplo, algo que leva para uma dependência química. Não vou falar, mas ilícitos no geral, né, sempre tem essa questão de até onde é um divertimento para a pessoa, até onde isso afeta a forma como ela tá na relação, né? Isso transforma a pessoa de alguma forma, ou então faz com que ela se afaste, enfim. E até onde a pessoa que se incomoda aguenta. Será que ela quer se incomodar pro resto da vida? Ela se imagina se incomodando pro resto da vida? Ou ela pode trabalhar uma aceitação ali também, né? Tem essa via de mão dupla. Será que eu respondo bem essa pergunta? Acho que sim, né? Acho que deu pra ficar claro. Deixa eu botar outra aqui. Nossa, a gente tá tem tempo já, né, esse vídeo. Eu vou tentar não me alongar muito, mas ainda tem algumas perguntas. Se vocês estiverem aí comigo, eu vou continuar falando até responder todas que mandaram lá. Amigo vai casar dia 5. Isso é dia 28, né? Dia 28 de março. Amigo vai casar dia 5, mas confessou que não quer mais casar. Tentou terminar, mas não conseguiu. Como padrinha de casamento, que conselho e atitude você aconselharia? Meu Deus. Essa aí não é exatamente uma questão de casal. Acho que depende muito de qual a relação que você tem com a pessoa, né? Com esse amigo e com a pessoa com quem ele vai casar, né? Não sei se é noiva ou noivo, mas com a outra pessoa também. Qual que é a relação de vocês? E talvez colocar assim do que ele espera, né? Do que seu amigo espera de eu posso conversar com outra pessoa, você quer que eu converse? Você quer que eu intervenha de alguma forma? Tô aqui para te ajudar, né, para te auxiliar, mas eu não consigo conversar, né? Não faz parte de algo que eu quero fazer, de trocar essa ideia com ela. Acho que isso é algo que você precisa resolver sozinho, mas eu tô aqui para dar o apoio, enfim. Eu acho que seria mais de ver qual é o seu limite e qual é a sua disposição também para entrar nessa questão, né? Mas é uma questão importante, assim, se ele tá. Em inglês a gente tem essa expressão cold feet, né? Se ele tá com esse momento onde ele tremeu na base, poderia ser a nossa expressão em português. Se ele tá tremendo na base, não tá se sentindo confortável, mas em um momento normal, mais racional, ele ainda conseguisse, né, ainda tivesse esse desejo, é uma outra situação. É normal, né, ter um momento onde você começa a refletir, é isso mesmo que eu quero, e aí você vai. Esse ciricutico, assim, que dá é normal de ter. Acho que qualquer pessoa, assim, que vai tomar uma grande decisão, para e pensa, tá, é isso que eu quero? É. Né, acho que faz parte também. Mas se ele chegou ali numa conclusão de que é algo que ele realmente não quer, talvez ele precise de uma sessão de terapia individual, um tanto de emergência. Acho que você pode aconselhar ele a marcar pelo menos uma sessão individual para conseguir colocar os pensamentos dele em ordem, sem que você, sendo uma pessoa parcial, né, ajude, precise entrar. Mas, assim, não sei. No final das contas é isso. Estou dando várias ideias aqui, mas vocês que vão precisar, né, como padrinhos de casamento, vocês que vão precisar analisar o próprio limite de vocês nessa situação também. O quanto é bem-vindo vocês se posicionarem e endereçar da melhor forma, né, para ele e, enfim, que é o amigo de vocês, mas também para outra pessoa, né, entendendo que é isso, vocês assumiram um compromisso com os dois, né, não só com um. Então, se vocês conseguem também ter essa intimidade com a outra pessoa para falar ou para apoiar, enfim,
Vocês vão precisar pensar qual que é o limite de vocês, mas sempre pensando assim que talvez ele só esteja com medo, né? E é normal ter medo diante de uma situação tão grande assim, tão importante assim. Difícil, achei, achei complicada essa. Não sei se eu respondo da melhor forma também. Se eu tivesse no seu lugar, eu também não saberia o que fazer. Eu tentaria fazer todas as opções acima. Tá. Tem muito amor, paixão, querer casar, muitos planos, pouco sexo. O que fazer? Novamente, uma. Ai, o que vocês fazem comigo, gente? Novamente, uma questão aqui que é uma questão dolorida. É isso, sim, né? Também. Vamos lá, vamos pelo básico. De novo, talvez só na sua terapia individual você conseguisse entender o quanto que essa questão é importante para você. Carol Padilha, não vejo como algo obrigatório que vocês tenham tanto sexo quanto é o recomendado, se é que é recomendado algum número. Eu vejo e eu prezo, Carol, de novo, eu prezo muito mais por esse tanto de amor, pelo tanto de companheirismo e, enfim, sobre os planos que vocês têm, do que sobre a quantidade, sobre a frequência da vida sexual de vocês. Porque se não é uma frequência alta, mas o momento que tem, o momento que vocês têm relações, é aquele momento gostoso de intimidade, de conexão, para mim isso tá valendo mais, sabe? Do que sobre a frequência em si. Talvez seja algo de você alinhar suas expectativas. Tá, quando tem, é bom, eu gosto, eu consigo sentir prazer com essa pessoa, o tanto que para mim, o tanto que seria importante para mim numa relação que eu tivesse essa frequência maior. Porque talvez seja algo que você precisa abrir mão. Falando muito sinceramente, assim, talvez nunca vai chegar no quanto você gostaria que fosse, mas se é suficiente para você na qualidade e não na quantidade, talvez seja algo que vocês possam ajustar. Mas me faz pensar se vocês já tiveram essa conversa de o que a gente pode fazer para ter mais essa relação sexual. Tá, você tá se sentindo 100% à vontade, você tá sentindo que precisava de alguma outra coisa, né, para que acontecesse mais. O que tá rolando que não tá tendo tanto? Como que era no início da relação de vocês? Tinha mais frequência sexual? Como que era? Né? Eu acho que isso tudo é importante, faz parte desse processo de você entender até que ponto você considera abrir mão dessa relação por conta da frequência. Eu diria que o que fazer é primeiro conversar sobre quais são as expectativas da outra pessoa também, para além das suas. E aí sim, tá, identificamos que a gente tem uma questão, que ela tem a ver com a convivência, ela tem a ver com a falta de desejo, com algum diagnóstico, né, de saúde mental, de ansiedade, depressão. Tirando esses fatores, né, façam essa análise. Se vocês sentirem de fazer terapia de casal, essa é uma questão importantíssima, assim, que talvez vocês não consigam resolver sozinhos. E talvez vocês precisem desse olhar, desse direcionamento profissional, entendeu? Nem sempre vocês precisam, talvez com um tanto de direcionamento, de cuidado, com alguém que consegue fazer essa mediação, talvez vocês conseguissem desenvolver essa questão um tanto mais. Ou então, por exemplo, de uma terapeuta sexual, não só uma terapeuta de casal. Talvez, se for uma questão assim mais física, né? Em relação à libido, enfim. Observem, conversem e aí pensem que vocês não precisam resolver tudo sozinhos também. Vocês podem contar com essa ajuda profissional. Eu não abriria mão de uma relação. Dito isso, assim, uma OBS. Eu, Carol, não abriria mão por isso. Porque pra mim não é uma necessidade dessa forma, assim, na frequência. Pra mim é muito mais na qualidade mesmo. Então, é isso, né? Tem muitas possibilidades de a gente viver um relacionamento romântico, afetivo, sexual. E que não necessariamente tem a ver com essa frequência. Enfim, tanta, né? Vou passar para a próxima, tá bom? Espero que eu tenha respondido.
Como abrir mão de algumas expectativas sem ficar com o sentimento de que o relacionamento tá ruim. Como abrir mão de algumas expectativas sem ficar com o sentimento de que o relacionamento tá ruim. Por que isso é questão para terapia individual, né? Por que abrir mão das suas expectativas te dá o sentimento de que o relacionamento tá ruim? Não é isso que é estar em um relacionamento, que é abrir mão das suas expectativas um tanto, não completamente, mas abrir mão, ceder um pouco para você conseguir aceitar as diferenças entre vocês e aceitar que vocês vão ter modos diferentes de fazer as coisas, enfim. Faz parte de estar em um relacionamento você ceder de alguma forma pelo outro, né? Ceder, entender que realmente para você conseguir aceitar aquela pessoa inteiramente, talvez você precisa baixar sua régua, né? Entender um pouco mais de como é a régua da outra pessoa, qual é mais o jeito da outra pessoa, né? Que não diz respeito a você. Isso não necessariamente precisa, por isso que eu fico confusa, assim, isso não precisa dizer e ficar com esse sentimento de que as coisas estão ruins, muito pelo contrário. Para mim, você ceder em alguma medida, não, de novo, não ceder tudo aquilo que você gosta, aquilo que você espera, mas você ceder é você também abrir espaço para uma conexão maior de eu entendo, eu aceito você aqui na sua limitação, eu tô cedendo, mas por amor à nossa relação, né? E não porque tem algo faltando, eu me ressinto de você por conta disso, enfim, queria que fosse diferente. Não, porque eu entendo que faz parte de quem você é, faz parte do seu jeito. Gostaria que a gente conseguisse chegar no meio termo, mas estou vendo que para você é impossível. Eu tenho a possibilidade, né, de sair dessa relação, procurar uma outra pessoa, uma outra relação que me coubesse um tanto mais naquelas expectativas que eu tenho. Mas eu quero ficar nessa porque é isso, eu te amo, sabe assim, entendo que faz parte desse processo de estar numa relação abrir mão também um tanto, né, das expectativas. Eu acho que é muito mais de conseguir, sem ficar com esse sentimento ruim, né, mas de você conseguir focar naquilo de positivo, naquilo de agregador que tem na sua relação, para além daquilo ali que você queria. O que mais que tem na sua relação, né? Onde que você vê o compromisso da pessoa com você, o cuidado da pessoa, onde que você vê... no momento que você começa a exaltar, ressaltar essas boas qualidades, aspas, né, para qualidades, mas para aquilo que tem de bom no seu relacionamento, talvez seja um tanto de você entender que você não está abrindo mão de uma forma dolorida, de uma forma ruim, mas de uma forma que tem a ver com o seu compromisso mesmo e com o seu amor, né, com a sua aceitação. Mas é uma pergunta para terapia mesmo, assim. Se faça essa pergunta, por que para você é tão associado a um sentimento ruim, né? Da onde que vem esse sentimento ruim? Tem muita gente que acha que no relacionamento o outro precisava mudar, né? Eu queria que o outro mudasse, mas eu não queria ceder às minhas expectativas, abaixar minha régua. E aí isso vai um pouco de encontro, né, com a minha perspectiva, que pensa aceitação e compromisso. Quer dizer, eu aceito o outro, é a minha intenção, né, aceitar o outro, na medida que eu vou vendo também o compromisso do outro comigo, nesse ponto ou em outros também. Eu vou vendo que na nossa relação tem muito mais para além deste ponto, tem todo o resto. Aí vale a pena você observar se na sua relação tem todo o resto, né, e não só focar nesse ponto em si, onde você está abrindo mão das suas expectativas, sabe? Fica o pensamento. Acho que eu respondi tudo. Acho que fomos. Estamos aqui em 40 minutos, meu Deus. Muito obrigada, gente, pelas perguntas de vocês. Na semana que vem tem de novo. Toda sexta-feira tem a caixinha do Dia de Terapeuta de Casais. Eu vou respondendo em vídeo e ao longo da semana também vou respondendo algumas, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Todas as informações, gente, sobre formação, sobre terapia de casal, sobre o meu curso Para de Brigar, que eu não falei aqui hoje, mas que ele existe para casais que têm conflitos muito frequentes. Todas as informações vocês encontram no meu site. No meu podcast também a gente tem diversas questões, assim, né? Perguntas que a gente vai tendo e trocas que a gente vai tendo. E eu vou trazendo a minha perspectiva também enquanto terapeuta de casais, né? Não só como esposa, ali no podcast. Vale a pena vocês ouvirem também.
tá bom? Acessem aqui, vejam as informações. Se ficar com alguma dúvida, me manda uma mensagem, uma DM, um WhatsApp. Tem o meu número também lá no meu site, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima.